Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui à nossa primeira conversa mergulho, na Galeria Mergulho. O meu nome é Rita Carmo e fui eu que criei a Galeria Mergulho e também neste momento vai abrir uma exposição minha chamada Materiais de Construção, Ensaio Aberto número 2 e eu convidei a Paula Nobre para conversar comigo acerca do percurso que temos também feito em conjunto, ao longo de uma série de residências que se chamam, se perguntarem por mim, diz que estão no Tahiti, que criei também em 2020, e eu convidei a Paula para fazer um papel para mim era muito importante, que era de alguém que estava numa posição exterior e que pudesse dar-me um feedback com esse distanciamento, mas também que me pudesse apoiar ao longo desse percurso. Bem-vinda, Paula. Obrigada, Estás Rita. bem? Estou ótima, Portanto, obrigada. estás ótima? Boa. Portanto, hoje vamos falar sobre esse percurso. Eu posso começar por também apresentar a Paula, sabermos quem é esta maravilhosa pessoa. E, portanto, eu conheci a Paula no contexto da formação, no caso dela, de pintura e também desenho, e no meu caso de desenho, portanto, no Centro de Formação Artística Next Start, e foi aí que começámos a nossa relação de amizade. E portanto a Paula teve esse trabalho, tem ainda, mas já não tanto, está agora mais a afirmar o seu lado artístico, trabalhando agora num projeto muito giro, que é a Caixa Viajante, que em breve poderemos ver, penso eu, Espero que sim. não é? Esperamos que sim, esperamos que sim. Sim. E a Paula portanto, é um mestrado em arte multimédia e neste momento está a fazer uma pós-graduação em curadoria. Portanto, em breve também teremos mais uma curadora, que não será só mais uma, mas uma curadora em que eu confiaria bastante trabalho, não é? Já Isso também é muito confiaste, não é? importante. Já confiaste. Já confiei, já confiei. E a Paula trabalha também sobretudo com fotografia e também trabalha algumas questões que temos também em comum com o ambiente doméstico, da casa. Tem um trabalho que eu gosto imenso, que são os lugares comuns, que é um trabalho sobre a casa de família, e a família e os modos de fazer e os objetos e como é que se arranjam as coisas, como é que, portanto, todo esse processo que também de alguma maneira me aproximou da Paula e, portanto, e que eu até fiquei surpreendida porque conhecia a Paula noutro contexto, portanto, o contexto de formadora, não fazia ideia qual era a formação exata da Paula e, portanto, gostei muito de conhecer esse teu trabalho. Lembro-me de estar a ver, ter pegado no livrinho que estava lá no Next Start, numa estante, e ver, faz isto, uau! E pronto, portanto, eh, no fundo, também a Paula é assim uma pessoa que aceita vários desafios, aceitou pelo menos vários desafios aqui ao longo do seu tempo de vida, sempre coisas assim bastante diferentes, não é? Tu fizeste assistência de fotografia, Sim, fiz, assistência, não é? sim, estive a assistir um fotógrafo, primeiro assistente de fotografia e publicidade, sim, durante 7 Exatamente. anos, em Foste simultâneo com a skipper. formação. Exato. Skipper, né? Portanto, de um veleiro, não é? Andaste aí pelo mundo, portanto, uma série e agora já estás a abrir outro espaço de curadoria, portanto, os desafios diferentes, não é? É uma coisa que eu vejo que tu, pronto, não é que não podes ter medo de avançar, mas de facto
estás aí sempre aberta a aceitar um novo desafio. Portanto, eu acho que quando eu te lancei aquele desafio, tu, tu entraste nele, porque tens também esse espírito. Sim, E pronto, não sei se já estás suficientemente apresentada. sim, então, obrigada, Rita. Mas sim, disseste muita coisa, mas a propósito do teu convite, e em relação até à relação que tu fazes entre aquilo que eu desenvolvo enquanto artista plástica e o teu próprio trabalho, de facto existem semelhanças porque é um universo que nos une, mas também outras coisas nos uniram, ainda que tivéssemos frequentado a mesma escola a dada altura, num tempo passado não nos cruzámos fisicamente no Exato, mesmo período de exato, tempo, das Caldas da Rainha, não é? sim, Portanto, mas foi realmente no Nextart que nos encontramos, e eu também fiquei curiosa com o teu, com o teu trabalho, e lembro-me do pequeno livrinho que tu tinhas do quarto quarto só só dela, dela. e lembro-me perfeitamente de ter falado na altura contigo acerca desse projeto, que me deixou curiosa também para conhecer melhor o teu trabalho, e fiquei muito contente quando me fizeste o convite, que para já fazer este acompanhamento, assim, uma coisa é fazê-lo num contexto de formação, com alunos que estão Sim, numa fase de aprendizagem, e que eu gosto particularmente de fazer. Portanto, uma atividade que me dá imenso prazer fazer no trabalho como formadora. E fazê-lo com uma artista, claro que a responsabilidade é muito maior, acresce, há aqui um acréscimo de responsabilidade, mas senti-me muito satisfeita e contente de teres feito o convite e teres confiado também no meu trabalho, um, ainda que seja uma parceria, uma troca de impressões, não é? Também entre sim, sim, duas amigas, mas houve sempre exatamente. aqui entre nós também um, uh, este saber distinguir o trabalho, não é? Também da amizade, fazer aqui um trabalho com algum rigor, e nós fizemos ainda algumas sessões, não é? Durante as tuas residências, Sim, 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 sim. e, e foram sessões bem intensas e muito gratificantes. Foi um trabalho muito gratificante, portanto agradeço o Que bom. convite, ter feito o convite. Um, e sim, gosto como disseste, gosto de aceitar desafios vários, e este também foi um deles. Pronto, tem sido uma grande descoberta também, até de mim através de ti e do teu trabalho, Que porque giro. há muita coisa no decorrer dos nossos encontros que aconteceram e que teremos a oportunidade de falar com certeza nesta conversa. Exatamente, exatamente. Mas já vamos contextualizar um bocadinho mais Sim. tudo isto. Uhum. Não sei se queres pronto, eu posso, nós começámos a nossa relação, assim, olho exterior, o meu papel como olho exterior começou em 2020, Exatamente. e foi nessa altura, nós até estávamos não sei se tivemos ali um período de confinamento. Foi exatamente a seguir ao primeiro período de confinamento. Foi em março, e depois nós começámos as nossas sessões em junho, julho, que depois Uhum, culminou em exatamente, agosto na exposição Materiais de Construção, ensaio, no primeiro ensaio, não é? O ensaio exatamente, número um. número 1. E, portanto, entretanto, já tínhamos combinado aqui
tu também me irias apresentar. Se calhar começamos por aí, que é para quem também ainda não me conhece, Uhum. também fazemos esta troca, um bocadinho de Sim, sim, apresentações. desculpa. Portanto, Não faz mal, não faz mal. A Rita, Uhum. eu já referi isto, portanto, nós cruzámos, não nos cruzámos, frequentámos a mesma escola, mas não nos cruzámos, na verdade. Cruzámos no Next Start, mas a Rita surgiu na minha vida como colega no Next Start, e, tem-se revelado e passou a revelar-se também para além de uma artista, não é? Também uma amiga com quem tenho também o privilégio de partilhar a minha vida, não é? E Exatamente. vamos partilhando as nossas vidas e temos vindo a estabelecer aqui uma relação de amizade que se estende para além da nossa relação enquanto artistas, isso importa dizer. Uma boa formadora de desenho, que conheci no Nextart, no Centro de Formação Artística, que a Rita já referiu, e acho que a Rita também, sendo uma amiga e sendo artista, e eu acho que isto é uma particularidade da Rita, talvez não seja fácil fazer a distinção entre uma coisa e outra, porque de facto a produção artística da Rita, ela envolve-se muito com a sua própria vida, há uma relação estreita que faz com que muitas das nossas conversas também vão cair muitas vezes na parte artística, naquilo que diz respeito à concepção dos nossos trabalhos, as ideias, a parte talvez a intelectualização das coisas, por um lado, a sensibilidade, por outro, e isto também nos une de alguma maneira, a ver essa mesma sensibilidade para um determinado tipo de coisas. Um olhar Sim. cuidado, muito organizada, e isto é uma qualidade que a Rita tem. E fico por vezes espantada e digo muitas vezes, Rita, tu surpreendes-me, porque ela surpreende-me a cada vez que consegue, em pouco tempo, fazer muita coisa e de forma muito organizada, porque é muito disciplinada e isso projeta-se no trabalho que ela desenvolve. Portanto, porque a Rita consegue organizar o seu tempo, curto tempo, porque desenvolvendo o trabalho como formadora e ser-se artista em simultâneo não é fácil conciliar as duas coisas, e a Rita consegue fazer isto de uma forma exemplar, é mesmo incrível como ela estabelece ali um período, uma janela, e durante esse período de tempo ela consegue executar e fazer bem aquilo que determinou. Portanto, essa determinação, essa disciplina, essa visão, capacidade de fazer, de acreditar e confiar, são qualidades que eu distingo na Rita. Portanto, e são estas particularidades da Rita que também me fazem manter a minha curiosidade em relação também ao trabalho que ela desenvolve, não só como pessoa, mas também o trabalho que desenvolve. Portanto, Rita, não sei se me esqueci de alguma coisa ou se devo acrescentar alguma coisa, mas de facto há um interesse muito grande da minha parte também em acompanhar o teu percurso e acompanhar-te também na vida e manter a nossa relação Exatamente. a esses níveis
vários. Obrigada. Muito bom, obrigada. Obrigada pela introdução. Então, acho que já deu pronto para perceber, não é? Que há aqui também uma empatia forte e que houve um encontro que, na verdade, foi-se desenvolvendo ao longo de vários anos, e de repente intensificou-se mais, ou ganhou outros contornos, não é? Por causa de uma grande mudança, pronto, para mim foi uma grande mudança, que foi a criação deste espaço, não é? Porque, como tu estavas a dizer, para mim, há pessoas que conseguem fazê-lo de outra maneira, mas para mim foi sempre muito difícil gerir as duas coisas, fazer o trabalho como formadora e estar a fazer o meu trabalho artístico em paralelo em muito pouco tempo, ou seja, tempo fatiado, não é? Portanto, a questão do tempo estar fatiado. Porque, na verdade, eu queria trabalhar, sempre quis trabalhar as coisas que eu queria fazer, tinham a ver com o espaço. E para eu trabalhar o espaço, eu também precisava de tempo. E o tempo, Exato. no fundo, portanto, essa questão do tempo-espaço foi algo que eu fui sempre procurando ao longo, desde que, pronto, que entrei no Nextstart, foi em 2013, e eu fui sempre tentando encontrar essa bolha para conseguir desenvolver o trabalho. Andava à procura de ter o espaço, depois quando tinha o espaço não tinha o tempo, quando tinha o tempo não tinha o espaço, e portanto foi assim todo um processo bastante, pronto, até atingir muitas vezes frustrante, não é? Porque de facto o meu trabalho, como o de muitas outras pessoas que fizeram a escola, pronto, fizeram artes plásticas, o nosso trabalho são as artes plásticas, não é? Portanto, no fundo estamos a fazer um outro trabalho, que felizmente também é um trabalho que eu gosto e que eu também vibro, porque eu também para fazer alguma coisa preciso vibrar com aquilo que estou a fazer. Se não estiver a vibrar é muito difícil, será uma coisa muito tortuosa para mim. Por isso eu de facto consigo vibrar com as coisas que faço. E, portanto, é algo que eu também gosto, mas não é o meu trabalho, ou seja, aquilo que de facto eu sou ou quero ser, é artista, porque é nessa área que eu me sinto mais viva, que me sinto mais próxima daquilo que eu sou. E que posso ver mais aquilo que eu sou. É óbvio que eu também vejo quando estou a dar formação, mas é uma parte muito mais livre, portanto, esta parte que posso explorar na arte é qualquer coisa que eu sinto que é mesmo muito mais próxima do que a que eu sou. E portanto foi sempre assim uma luta, uma persistência. Eu acho que não estás sozinha nessa luta, não é? Porque é uma Exatamente, eu luta também que é uma muitos de luta nós. muito. Sim, não é fácil, sobretudo no ensino, quando temos que preparar as aulas, portanto, há todo um trabalho feito fora do período das aulas, portanto, ser professor Exatamente. não, e quem dá aulas sabe disso, portanto, há um tempo que tem que ser dispensado na preparação das aulas e isso requer muita concentração, disponibilidade, que depois não temos para o resto. Exatamente, é É difícil difícil depois conciliar. teres essa. Porque de facto é preciso muita concentração e quando estás a dar vários cursos ao mesmo tempo e são todos diferentes e pronto, são, são muitas pessoas por semana e depois é muita emoção, não é? Portanto, é também um trabalho que é muito emocional, tanto da nossa parte como das pessoas que o fazem connosco, não é? E portanto é muito exigente e por vezes desgastante. Sim, mas tu és a Portanto, prova que consegues, que é possível, portanto, consegues mas conciliar. só consegui, exato, exato, mas só consegui, para mim isto é simplesmente uma espécie foi uma fórmula mágica, porque foi muitos anos a tentar, não é? Portanto, a tentar, olha, se eu fizer assim, e se eu for para aqui, e se eu alugar uma casa e ficar com o ateliê na casa da minha mãe, e se eu fizer, e se eu agora aqui nesta casa alugar o ateliê, e depois se eu fizer, pronto, portanto, foi toda uma série de passos, e estes são só os últimos, não é? Porque Uhum. para trás houve muitos mais, eh, pronto, a outros níveis. Mas de facto foram pelo menos
foram quase 10 anos, portanto, entre 2013, que foi quando eu apresentei um projeto, que é este, no fundo, é o projeto que eu agora estou a desenvolver, que é os materiais de construção. Eu candidatei-me a uma bolsa a um apoio às artes visuais da Gulbenkian, e foi nessa altura que eu estruturei este projeto. Uhum. Nessa altura, como não recebia apoios e tinha estruturado uma proposta, na minha opinião, muito gira, que incluía uma ida a uma conferência na Noruega, incluía uma residência, portanto, até era toda uma proposta que fez com que eu também tivesse que me candidatar a outras coisas. Como não houve frutos imediatos, não é? Portanto, não fui aceita em várias coisas, e nessa altura eu tive mesmo que arranjar forma de me sustentar, portanto, foi assim no limite. E aí, felizmente, a minha amiga Isabel Correia chamou-me para o Next Start para substituir. Uhum. E, portanto, Sim. progressivamente, isso foi todo um processo de cada vez mais investimento nessa área, que foi diminuindo o investimento na outra, porque foi uma nova formação, foi toda uma nova formação para mim, porque eu não tinha formação a dar formação em desenho. Exato. Mas nós conhecemos desde 2013, Rita, não é? Tu entraste no Nextart nesse ano. Pois, tu já estavas lá, Sim, eu estava lá, eu já estava lá. mas nós não começámos logo a dar-nos no início. Foi assim um bocadinho mais para a frente. Sim, foi a partir Não daquele foi? livrinho, eu acho, a propósito também dos cursos de escrita criativa e da exposição dos textos e dos cadernos que faz. Eu acho que foi nesse momento. Mas isso também nos leva, se Talvez. calhar, aqui à conversa porque é que nós estamos aqui, não é? Nós estamos a conversar, não é? Qual é a justificação desta conversa, não é? Exatamente. E, Então, de facto, isto eu estava a explicar isto porque, portanto, foi nessa altura que eu lancei esse projeto, estava todo delineado, mas ele ficou parado. Portanto, fui envolver-me numa outra atividade que era muito uhum, absorvente, urgente. e portanto essa parte ficou um bocado de lado. Não quer dizer que eu não tenha ido tentando ao longo do tempo fazer assim algumas incursões, mas nunca de uma forma consistente. E para se ter um trabalho consistente é preciso ter consistência no tempo, não é? No tempo é preciso estar a voltar às coisas, é preciso ter tempo para desenvolvê-las, porque senão é só uma coisa que se põe ali entre, não sei, tipo sanduíche, não é? Uma coisa entalada, que são coisas muito fechadas Uhum. e que não têm um desenvolvimento, e era isso que eu estava à procura. Portanto, quando em 2020, agora dando assim um grande salto, não é, para 2020, foi uma altura em que eu estava ainda mais saturada, portanto, eu já antes de ter havido a pandemia, eu já estava saturada, já estava a me sentir frustrada, mais em relação a esta área, em relação a esta área. De repente, vem a pandemia e nós tivemos que transformar toda a nossa formação em formação online. Eu que já só precisava era de fazer o meu trabalho artístico e queria ter tempo e espaço, Ainda de ficaste repente mais estava a trabalhar absorvida. das 8 às 8, não era das 8 às 8, mas sempre não podia fazer absolutamente mais nada para conseguir converter toda aquela formação para cursos online de uma semana para a outra, não é? Portanto, foi muito Muito. intenso, foi, não é? Foi duro. Duro, Foi foi mesmo duro. duro, foi mesmo duro. E portanto, foi ali em março, não é? Foi aquele choque, aquele fluxo muito grande de trabalho, e de repente eu pensei, percebi que já estava a ficar meio maluca da cabeça, sinceramente. Percebi que tinha marcado férias para uma semana ali à frente, em abril, da primeira semana de abril. Disse assim, então, mas porquê é que. Para onde é que. Eu não ia de férias, não é? Porque não havia sítio para ir de férias naquela altura. Não podíamos sair de casa, estávamos mesmo no confinamento, Estamos confinados. completamente confinados. E, e esta ideia de fazer uma residência já não nasceu aqui totalmente, não é? Ela foi concretizada, porque eu já, muitos anos antes, tinha pensado nisso, tinha pensado
que porque eu queria ir fazer uma residência artística, candidatei-me a uma ou duas ou três que não tiveram o sim, não é? Portanto, a gerir os nãos. Mas pensei assim, mas porquê é que eu tenho que estar à espera não é, de uma validação e de ser aceito, não é? De uma aceitação, se eu posso fazer exatamente o que eu ia fazer lá, daquela estrutura, não é? Com a estrutura que eu gostava de fazer, porque é que eu não posso fazer isto porque é que não se defino que do dia tal ao dia tal estou em residência artística, só faço o meu trabalho, porque eu acho que essa é a grande vantagem, não é? Não há outras distrações, não é? Não há outras tarefas a fazer. Pronto, adaptar-se ao seu Uhum. sítio. Pronto, de alguma maneira eu fiz isso quando fui fazer um projeto de investigação à Noruega. Portanto, no fundo era uma espécie de residência artística, era um projeto de investigação e eu estive lá durante aquele tempo a fazê-lo. E, portanto, eu comecei a pensar, mas porquê é que eu não posso fazer isto aqui? E, Exatamente, portanto, replicar um bocadinho essa ideia da residência com as tuas condições, não é? Com as condições possíveis. exatamente. E pronto, essa ideia andou ali a maturar. Naquela altura, de repente, aquilo juntou-se. Foi, sabes, aquelas coisas. As pessoas olham para a esquerda, olham para a direita e aquilo fez faísca e eu pensei, não, eu vou fazer uma residência artística. Porque não? E pronto, foi engraçado, porque aquilo, eu morava em Arroios e a rua chamava-se Aquiles Monte Verde. O meu colega de casa, o meu primeiro colega de casa, tinha criado um grupo para nós que era Montes Verdes, Montes Verdes, e a janela tinha uma vista assim para uma série de árvores fofas, Uhum. muito verdinhas, e de aquilo dos Montes Verdes, as árvores, idílico, e de repente aquilo passou para o Tahiti assim num ápice, porque eu também, a ideia da ilha paradisíaca também era qualquer coisa que sempre não sempre, mas a partir de uma determinada altura, fazia muito sentido para mim. Essa ideia de uma ilha, de um sítio paradisíaco. O fascínio E da ilha. fascínio da ilha paradisíaca. E, portanto, eu de repente. E o que é que eu queria? Eu queria era ir embora, eu queria que não perguntassem por mim, que eu não quero trabalhar mais, a não ser a não ser no meu trabalho. Portanto, olhem, eu não vou estar aqui. E pronto, e foi muito, é como tu disseste, pronto, disciplinada e determinada. Porque isto também tem aqui uma coisa, Paula, que eu não sei se alguma vez também falei sobre isso, Uhum. que houve um livro que eu li, houve assim vários fatores. Naquele ano eu li um livro, eu agora nem sei como é que se chama, que até foi a Letícia Barreto que também dá a formação connosco, ahm, que era sobre a criatividade. E ele dizia que era muito importante os nãos, não, dizer não. Uhum. Portanto, dizer não quando as pessoas pronto, querem que nós vamos fazer qualquer coisa, querem que estejamos disponíveis para fazer, pronto, ou para falar, ou para telefonar, ou para ir a algum sítio, ou outro tipo de disponibilidade que não tem a ver com as outras pessoas, mas tarefas tuas, não é? Que Uhum. podias fazer aquilo em vez de estares a fazer o teu trabalho artístico, não é? Portanto, portanto, ele ressaltava muito para se conseguir desenvolver um trabalho criativo, muitas vezes o não é essencial, Não. portanto, definir limites. Pronto, e portanto, de facto, que eu fiz isso mesmo, porque para conseguir estar totalmente focada, portanto, eu desliguei-me, avisei, mas desliguei-me e pronto, e portanto, foi E o esse título primeiro. ficou, e o título Se ficou, perguntarem por mim, diz que eu estou no Tahiti. exato. Fui-me embora, já não estou aqui. Esse foi o nome da tua primeira e das residências seguintes. Quiseste seguir. Exatamente, exatamente. Portanto, esse foi o nome da primeira residência e no fundo, é como se fosse uma residência. É que eu neste momento já fiz, penso eu, Paula, sempre fiz um, dois, 4, 5,
4. 2 meses, porque foi o 2 agosto, pronto, em verão, não é? Dois meses de verão, Uhum. mais 1, 2, 3 semanas. Mas espalhado. Não é? Ok, depois fizeste ali um período, mas não tiveste, fizeste uma residência, mas mais dedicada à parte que diz respeito à preparação da exposição e não tanto ao desenvolvimento do Exatamente. trabalho, sim, mas que faz parte também, não é? Faz parte, exatamente. Portanto, porque a questão é ter o tempo, não é? Isso, o tempo Exato. focado, tempo focado. Porque uma coisa é Uhum. a pessoa ter tempo, estou de férias, não, mas é muito diferente. Por acaso agora recentemente falei com um amigo, colega, ele dizia, mas residência, quer dizer, estiveste a trabalhar no teu ateliê. E eu, não é bem isso, não é bem isso porquê? Porque há um foco, há uma definição de um tempo, há uma definição de objetivos, que às vezes não é uma definição muito prévia, mas é feita no início, e portanto aquilo é um foco que eu acho que é muito maior do que quando nós estamos a trabalhar num No ateliê ateliê. uh, Uhum. ao longo de um tempo, Sim, sim. Pronto, não mas lá é? está, isso tem a ver com a tua determinação, não é? Aquilo que tu estabeleces como objetivo e pronto, e cumpres esse mesmo objetivo. Exato. Isso é mesmo surpreendente. Quer dizer, para mim, não é? Eu tenho mais Sim, dificuldade sim, sim, também sim, sim. em fazer isso. Também já tive, portanto não foi uma coisa que seja assim natural em Pronto, mim. é preciso trabalhar para isso, não é? Para Foi construído determinar, determinar, com disciplina. muita determinação. Foi construído com muita determinação. Pronto, e por isso esse tempo de facto é diferente. Não é a mesma coisa que estarmos a trabalhar num ateliê ao longo de um ano. É um foco, portanto, é pensar, que era isso que eu pensava. Eu se tivesse aqui um mês seguido, eu já tinha acabado, um mês, não seria talvez um mês, mas pronto, vá 5, eu se calhar já tinha acabado este projeto, ou seja, ele já estava desenvolvido, eu já tinha Uhum. aprofundado, mas não tendo esse tempo, era difícil até ter um distanciamento e percebendo o que é que era aquele processo. E eu acho que uma das coisas importantes foi este partir no tempo, mas de tempos de De grande concentração, não é? isso, porque se calhar se Sim, tivesse sido uma residência de 5 meses, não tinha o amadurecimento entre estas residências, não havia período, neste caso tem, não é? Portanto, a reflexão, fase. sim, pois eu percebo o que estás a dizer. O facto de fazeres continuamente um trabalho de residência, se calhar não te permite ter a distância que tu consegues ter fazendo estes intervalos temporais, que te permitem olhar o trabalho de outra maneira, e sim, isso é interessante. Também acho, claro, isto tudo o que tu contas não teria, como é que eu ia dizer isto? Não seria tão interessante se não estivesse a desenvolver a tal residência na tua residência pessoal, não é? Exato. E também determinares que essa residência é não só a tua residência, onde tu vives habitualmente, mas que também passa a ser o espaço de residência artística, onde tu desenvolves então o teu trabalho pessoal, e para além disso ela também passa a ser uma galeria, não é? Esse espaço passa a ser uma galeria. E atribuis um Exatamente. nome a esse espaço, não é? E a essa galeria, que é a Galeria Mergulho, Mergulho. não É é? giro que isso que O estás a mergulho dizer também, agora. Diz. não é? E o nome também tem uma razão de ser, não é? Como tudo. Mas é giro isso que tu estás a dizer. Agora fez-me transportar, eu acho que já em outras sessões que nós tivemos, me transportou para aí, qualquer coisa que tu disseste me transportou para aí,
que é, o que estás a dizer aí de dar um nome, definir um tempo e um espaço, só me faz lembrar as coisas que eu li sobre os mitos, sobre o sagrado, sobre o profano. Muito engraçado. Que, pronto, o consagrar Sim. um espaço, de Uhum. limitar-lhe, dar uma forma, não é? Tirá-lo do caos. Pronto, Uhum. eu acho que, no fundo, essa parte do. Se calhar quando eu estava nas Caldas estava na parte do caos, muito no caos, e agora estou muito como é que se diz? No definir a forma. Tentava definir a forma, dar-lhe uma forma, dar vida. Que ainda há bocadinho estávamos a ver um bocadinho da sessão anterior, de uma das primeiras Projeto que de vida, fizemos, sim. e tu estavas a falar dessa questão do dar vida, não é? Uhum. E portanto, essa ideia do definir, dar nome, tudo isso faz com que as coisas existam, não Exato. é? Que sejam uma coisa em si e não um fluxo, não é? Não seja uma coisa no meio de um fluxo. Uhum. Que também é portanto, também uma aprendizagem minha na formação, a ver as pessoas a fazerem e a perceber quão importante é elas afastarem-se daquilo que estão a fazer. Que é o ver o distância, só percebes o que fizeste se vires com distância. Então, isso também é uma espécie de limitação, não é? De Sim. definição. É um exercício, de facto, que nem sempre é fácil de fazer, porque é fácil dizer, não é? Sim, Parece sim, dizer fácil, para fazerem. parece fácil, mas é um processo que tem alguma exigência e, e de facto pode não ser fácil, sobretudo também na formação, não é? Quando há uma certa ansiedade também por parte dos alunos em querer fazer Sim, e obter sim. bons resultados assim de forma imediata. Mas é um exercício importante esse de nos distanciarmos das coisas para lhes atribuirmos um lugar, uma existência. E essa também é uma singularidade no teu projeto. E eu, quando estou a falar no projeto, não estou a falar apenas nos trabalhos que tu desenvolves, mas toda a concepção da tua prática, hum, desde as residências, não é? Que tu estabeleces existirem num determinado tempo que é aquele que te é permitido, dar-lhes essa existência. Por outro lado, também o espaço da casa, tornar-se ele próprio também um espaço que alberga o momento da exposição. Portanto, há toda uma prática no teu trabalho que está completamente separada, não digo separada, está separada, porque ela desenvolve-se autonomamente, tu fazes a tua autonomia, a tua autogestão curatorial, vou dizer assim, porque também tu é que estás a criar todas as oportunidades na tua prática, fazendo as Exato. residências, as exposições, portanto, tu fazes a tua autogestão, eu acho ela existe dentro destes moldes, não é? E só tem existência exatamente porque tu fazes com que seja assim. Tu marcas essa posição e marcas essa diferença também. Portanto, que é um percurso algo fora do, 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 do convencional, diria, não é? Porque claro que já vimos muitas exposições em casas, até temos o Caldas Late Night, um evento por nós bastante conhecido ali das Caldas, Exatamente. da ESAD. Portanto, a casa sempre foi um lugar de exposição no contexto escolar e também temos vários exemplos na área curatorial, mas e na história da arte, não é? Portanto, a casa sempre serviu também de lugar de exposição. Mas tu estás a Uhum. fazer, digamos assim, um percurso, estás a dar continuidade a este projeto, portanto, não é pontual, tu já vais fazer a segunda exposição, portanto, há aqui um percurso que se mantém, e isso também marca a diferença. Há uma coisa que é, vou fazer isto pontualmente, tu estás aqui já
num segundo ensaio. Isto depois também levará com certeza a fazer uma questão ou outra mais para a frente. Ok. Mas, mas aqui a questão da Sim, continuidade eu acho que também é um fator importante no teu percurso. e acho que pronto, para isso de facto é preciso de determinação, especialmente também porque já vou explicar exatamente qual é que foi o teu papel e porque é que te convidei. Não estou sozinha, mas estou quase, não é? Portanto, eu estou a fazer as coisas, e foi também por isso que eu também te convidei, que é para não ficar tão sozinha e ficar e ter essa visão exterior. Uhum. E portanto, aí eu acho que é mesmo. Pronto, é aquela coisa, uma pessoa eu ter encontrado, eu ter-me. Mas há muitas coisas que acontecem, não é? Na nossa vida, vamos apanhando, vamos encaixando, vamos compilando, não é? Estratégias, possibilidades. Eu, pelo menos, faço muito isso. Imagino muitas, tenho muita imaginação, pronto, tenho uma boa imaginação. E imagino realidades, imagino possibilidades, imagino futuros, imagino coisas. E de facto, também por isso é engraçado, eu não estava a ver essas coisas a acontecerem, não é? Portanto, eu imaginava determinados futuros que não estavam a acontecer e que, inclusivamente, tinha tido alguns entraves. Eu nunca tive muita. Pronto, não posso dizer, aí tentei imensas vezes, fui a galerias, fui a isto, fui a aquilo. Pronto, não posso dizer que tenha sido muito intensamente ativa nessa direção, mas quando fui, pronto, infelizmente não houve um retorno que eu esperava. Uhum. Eh, e especialmente porque foi muito tarde, não é? Só que pude fazer isso muito tarde, lá para dar esses passos nesse sentido. Portanto, demorei 10 anos depois da minha primeira iniciativa, mais ou menos 9 ou Uhum. 8. Portanto, depois foi muito tempo mais tarde. E eu lembro-me de pensar assim: "Ah, eu tenho 45 anos ou 44, já não me lembro." E depois vejo o percurso, não é, das outras pessoas, como é que conseguiram chegar a ter exposições e a fazer residências e a ter conversas sobre o seu trabalho. Estás a ver estes formatos, não é? Todas estas possibilidades, estas coisas que, pronto, que para além de querermos fazer o nosso trabalho, depois também há uma espécie de um catálogo de coisas que nós podemos vir a fazer e que são Uhum. importantes e que eu vejo e digo, eu também quero fazer aquilo. Pronto, mesmo assim, mas eu também quero fazer aquilo. Porquê é que eu não posso? O Tu podes, não entusiasmo. é? Tu podes, sim, o entusiasmo, pronto, eu acho que foi também por isso que eu te convidei a ti, porque és uma pessoa que vibra com as coisas e que te entusiasmaste quando eu comecei a fazer o Isso é projeto. fundamental para mim. É fundamental. É Eu fundamental acho. vibrar com as coisas, sim. É fundamental. Porque É senão fundamental, não não vale a mexe, pena. não mexe, não é? Se calhar aproveitava para mostrarmos aqui uma imagem que foi aquela primeira residência, Uhum. quando eu fui inicialmente para o Tahiti. Eu vou só compartilhar então aqui a Ok. tela. Deixa eu ver se vou compartilhar acho que sim. Isso. Deixa-me ver qual delas é que é. Esta. Esta, pelos vistos, desapareceu. Aquilo que eu estava à espera já não está aqui. Mas eu vou rapidamente apanhar. Portanto, isto foi no ano de 2020 Uhum. e no mês de abril, portanto, a primeira, não é? Uhum. E, portanto, ele está aqui arquivadinho para dia. Isto foram tudo coisas que aconteceram a seguir. Uhum. Aqui. Está quase, quase, quase. Isto já são imagens da residência em si, mas aqui, pronto. Foi com esta imagem que eu parti. Espera aí. Exatamente. Portanto, aqui no dia 6 de abril de 2020. Uma E bela também imagem. houve uma característica. Diz. Uma bela imagem. Com o calor que está. Exatamente. Portanto,
Perfeito. Portanto, esta ideia do paraíso, não é? De ser uma ilha paradisíaca, era de facto porque para mim imaginar, porque eu só consegui fazer isso nas Caldas. Nas Caldas foi em 2000 e na verdade até se calhar foi até 2000, não é? Porque Uhum. 2001 eu já estava na Noruega, depois quando voltei foi pouco tempo, mas ainda fiquei nas Caldas. E portanto, trabalhar um trabalho contínuo, só focado, ter aquele tempo focado só para estares a fazer o teu trabalho, foi nessa altura. Portanto, para mim, depois que não consegui ter isso nunca mais, e Muito com tempo, muita gente, com muito boa gente, não é? pois. Eh, Portanto, imaginar que ia conseguir ter 7 dias, eram só 7 dias, 7 dias inteiros só para fazer aquele trabalho, para mim era um paraíso. Portanto, isso também Uhum. remeteu-me completamente para a ideia do Tahiti. E depois, quando eu fiz esta primeira residência, eu resolvi não ficar totalmente fechada, não é? Porque também já tinha, eram coisas que eu já tinha visto, pessoas que faziam não residências, mas outras coisas, e que punham na altura eram os blogs, pronto, não eram o Facebook, eram nos blogs, portanto mostravam a sua prática diária, e eu pensei, olha, isto pode ser uma forma interessante de ir mostrando aquilo que eu estou a fazer. Uhum. Eh, e portanto pus no Facebook. E houve algumas pessoas, entre as quais tu, que, que puseram likes e que gostaram e que vibraram. E depois, não sei se nessa altura chegámos, acho que não falámos, porque eu não falava com ninguém durante aquele período, portanto, estava mesmo, as comunicações estavam fechadas. Por isso, o modo de contacto era ali através do Facebook, essa partilha, Uhum. e houve pessoas que comentaram, e portanto aquilo também me entusiasmou. Depois falámos, não é? Depois falámos mais sobre isso e eu percebi que de facto tinhas vibrado com aquilo que eu estava a fazer e pela tua, pronto, por essa parte da tua profissão também, que é seres formadora, e como eu também tinha já a oportunidade de ver e de perceber como é que tu falavas com ou falavas sobre, portanto, a maneira também cuidada e respeitosa, não é? Porque também é preciso respeitar as pessoas e eu nunca pediria a ninguém que eu sentisse que pudesse ser, portanto, que me pudesse fazer críticas destrutivas, porque Uhum. disso já tive, não quero mais. Não é preciso, Já não tivemos na precisamos nada escola. disso, não precisamos. Não Uhum. precisamos. Agora, o que eu sentia mesmo necessidade era de ter, portanto, como eu fiz esse período sozinha, não é? Só com o Facebook, digamos, que foi muito giro, não foi imensa gente, mas foi gente suficiente que me ajudou pronto, a sentir-me ouvida, vista, pronto, que estavam a ver aqui, estavam a vibrar com aquilo que eu estava a fazer. Mas por outro lado não era um feedback muito profundo, não é? Era, olha que giro, olha, não sei o quê, que é ótimo, mas também não havia uma partilha, não é? Não havia Uhum. uma partilha. Eu também, como na minha experiência de formadora, sei, especialmente quando comecei a acompanhar projetos, sei como isso é importante, e como artista, e como Sim, sim, e sim. não é? Tendo estado numa escola e tendo percebido, pronto, às vezes mais pela falta do acompanhamento do que pelo acompanhamento, como é importante e teres alguém que também que te dá força e motivação, que era uma das coisas que eu fiz sempre questão de focar muito nos meus cursos, que é essa parte não só de eu própria motivar as pessoas, mas também delas próprias encontrarem essa motivação e autoestimularem essa motivação. Uhum. Perceber o que é que estão a fazer, o que é que está a correr bem, o que é que estão. Não estarem só focados e focadas naquilo que não está bem, que é normalmente aquilo que vem mais ao de cima mais rápido. Uhum. E portanto eu procurava, e como nós já tínhamos tido todo um processo juntas, já tínhamos partilhado os nossos trabalhos, já tínhamos falado sobre o trabalho uma da outra, até já tínhamos pensado em fazer uma exposição juntas, lembras-te? Sim. Havia pronto, já havia todo um trabalho prévio, tu conhecias o meu trabalho, não é? Portanto, eras uma Uhum. pessoa, para mim, a pessoa ideal,
uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu admiro não só ao nível profissional, intelectual, mas também ao nível humano, muito. Eh, e portanto, tem as qualidades todas que eram precisas. Obrigada, Portanto, ainda bem. diz? Ainda bem pronto, nós estivemos a ver antes desta conversa um certozinho do vídeo, acho que pronto, não fizemos algumas, não gravámos todas as sessões, mas de facto há muita há muitas ideias ali interessantes que ainda bem que estão registadas para. Sim, Porque eu acho que é importante de facto enfim, este trabalho de eu diria mais um acompanhar o processo, não é? uhum, Portanto, como eu disse, eu gosto muito da parte que diz respeito ao processo da construção das ideias. Por vezes é o que mais me alicia, é fazer esse caminho, esse trajeto. Esse trajeto é sim, feito sim, de muitas dificuldades, por um lado, muitas dúvidas, muitas questões, mas é isso que vale a pena também, é fazer esse trajeto tão atribulado, tão cheio de é emotivo, sim, pode ser desmotivante, porque nem sempre as coisas correm bem, nem sempre estamos com a exatamente. moral em cima, pronto. E de facto não é estar sempre a dizer que está tudo bem, mas é dizer aquilo que tem que ser dito, se calhar num momento para a pessoa poder evoluir mais um bocadinho, avançar e não desistir, porque a dada altura também há momentos em que te apetece desistir, não é? E parece que já não faz Exatamente. sentido este ir por aqui, e é um grande estímulo para o olho exterior, no meu papel. Gosto bastante desse. E foi bastante Gostas bastante desse quê? esse trabalho Ok, de acompanhar o processo, sim, sim, de, sim. de, de poder, porque depois também há que sentir que tenho essa liberdade, não é? Para o fazer, não é? Dar as minhas sugestões ou avaliar uma ou, nem diria avaliar, mais discutir uma opção, Uhum. desenvolver uma determinada solução, não é? Porque é que ela foi por ali, aquela peça, porque é que ela evoluiu para ali, eh, discutirmos essas Exato, questões, eu acho que isso é altamente estimulante. E nós fizemos isso. E foi muito gratificante. exatamente. Exatamente, portanto, acho que juntámos aqui todas pronto, uma série de qualidades que fomos adquirindo, não é? Também pelos nossos percursos profissionais e pessoais. E pronto, essa ideia do olhar exterior também se relaciona com o que estávamos a falar há bocadinho, que eu neste momento não me lembro exatamente o que era, mas lembro-me que estávamos a falar qualquer coisa que tinha a ver com o distanciamento, não é? Com o ver de fora. Sim, a distância. Isso, portanto, eu também sabia, isto foram só 7 dias e nestes primeiros 7 dias foi o delírio total, eu senti-me tão bem, foi sem stress, sem ansiedade, fiz o que me apetecia, portanto tinha umas pilhas de coisas que nunca tinha, que estavam imaginadas, mas que nunca tinha feito, e portanto fui ver tudo o que me apeteceu, não pensei, não, tenho que ir começar daqui ali, o meu objetivo era ir às caixas, era ver aquilo que eu não tinha conseguido desenvolver. E coisas que me apetecia, não é? Portanto, fui buscar tudo o que me apetecia fazer. Tens aí algum... Estou a ver, olhar para baixo, está aí o Bitoque. Estou a ver. O cão da Paula também quer participar. Estava a fazer barulho, por isso é que eu desliguei o microfone. Ok, não faz mal. Lamento. Mas, portanto, essa primeira residência foi mesmo um paraíso.
porque eu sabia que havia muitas questões delicadas que até me tinham feito não desenvolver este projeto até àquela altura, não é? Portanto, não era só o tempo, não era só o espaço, eram coisas também internas, emocionais, havia toda uma série de fatores que eu sabia que ia precisar de companhia, de ajuda, Uhum. Não, de apoio. é muito interessante o que estás a dizer, e é curioso também falarmos destas questões, porque às vezes também se pode pensar que a prática artística é muito divertida, não é? É tudo muito fácil e que pronto, estão a pintar umas coisas, a desenhar ou a fotografar, o que for. Não, mas não, é todo. E talvez também na prática, na nossa prática também como formadoras, assistimos muito a Sim, esta frustração exatamente. no caminho. E também na prática artística, isso acontece, é natural que somos humanos, não é? Se não fosse assim, seríamos máquinas, não é? Portanto, as coisas têm uma dose de emoção, há muita frustração por vezes, há uma insatisfação, Medo, medo, o muito medo medo, também, sim, o medo muito de medo. arriscar fazer desta maneira, não é? E de facto nós precisamos também do apoio dos pares, não é? Devemos também ter também sabermos munir dessa bengala ou uma ferramenta ou esse apoio que nos Ferramenta, sim, ajuda sim. também a avançar. Eu acho Pronto, que eu é, acho que. Diz. sim, eu acho que é isso. Eu estava um bocadinho, estava a ouvir-te e estava a pensar nessa realidade, que é de facto, pronto, a emoção faz parte do processo e muitas vezes há uma fragilidade que pode crescer se tu estás, se calhar, sozinha sem teres Sim, 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 sim. aquela força, aquela energia, aquele apoio. Às vezes precisamos dessa. Bem, não há nada de mal É. nisso. É Não, normal, não, é eu acho que natural. só dá bem, Eu acho que sim. porque, porque no fundo também alguém que, pronto, às vezes até como formadora tenho que lembrar-me ainda mais disso, que é, às vezes até penso que é só isso, porque as pessoas, no geral, pronto, quando estão a fazer as suas coisas e a ter as suas ideias, o mais importante para mim, agora vendo eu, é que aquelas primeiras ideias não sejam, como é que se diz, mortas à nascença, ou pelo contrário, tanto que sejam acarinhadas, não é? Que sejam Vividas, vi- experienciadas de forma mais madura, não é? não, e que sejam ouvidas, não é? Com entusiasmo. Portanto, para mim, eu acho o cerne da questão é mesmo a vibrar, Uhum. porque pronto, uma pessoa que seja sensível àquilo, até ao teu próprio entusiasmo, não é? Se tu estás entusiasmada, que a outra pessoa também capte isso e Passa a também estar, sinta, não é? não é? Pronto, portanto, que haja essa passagem, isso para mim pronto, é uma coisa que talvez me dê mais força, não é? Se apetece é contar e depois, pronto, e ver qual é a reação, e depois se a reação é assim também de entusiasmo, as coisas crescem, não é? Eu acho que isso faz crescer. Portanto, houve muito isso e isso foi espetacular. Foi mesmo muito, pronto, para mim foi super importante sentir-me ouvida, sentir que tu gostavas daquilo que eu estava a fazer, que achavas importante. É que não era só gostares que estava a fazer, era dar-lhe uma importância, portanto, dar-lhe uma contextualização. Essa parte do exterior, não é? De estares de fora, mas também estares dentro, não é? Eu pensei, também é bom ter alguém que de fora se aperceba dos quais são os teus movimentos, não é? Porque nós, quando estamos Claro, a claro. fazê-los, não temos essa noção. E eu percebo isso quando estou a acompanhar pessoas a fazer projetos. Uhum. eh, não é? Portanto, e depois também podem dar outro tipo de dicas, de abordagens, não é? Que isso também aconteceu. Portanto, mas no fundo era o pegar também
num formato, não é? Que eu sabia que existia. E pronto, era o chamado faça você mesma. Ora bem, então queremos uma residência. As residências têm estes formatos, às vezes até há alguém que acompanha a residência, portanto há um tutor ou uma Mas tutora, exato. alguém que, não é? E depois, estávamos há bocadinho a falar dessa questão da exposição da casa, galeria, casa, ateliê, galeria, não é? Espaço de residência artística. Depois, hum, também, depois das residências, muitas vezes há uma mostra. Às vezes não é Uhum. bem uma exposição, não é? Uma mostra no ateliê, um ateliê aberto, qualquer coisa desse género. Portanto, eu pensei, olha, podia fazer isso, não é? Podia fazer uma exposição com aquilo que eu tenho estado agora aqui a trabalhar. É que depois é aquela ideia de que não, tem que ser uma exposição espantosa e tem que estar tudo muito bem trabalhado e tem que ser um trabalho de 2 anos. Não interessa, não interessa porque de facto é o que é, não é? O que interessa é o contexto, não é? Aquilo foi feito naquele contexto, eu estou a fazer e aquilo já é importante, portanto, se é Uhum. importante, eu posso mostrá-lo. E para mim era super importante, por variadas razões. Portanto, foi daí que nasceu esta vontade de mostrar o trabalho feito nas residências. Né? Portanto, foi nessa segunda residência em que tu já participaste, não é? Já foste o meu olho exterior. Eu tenho aqui essa imagem. Isto já foi da segunda vez que eu fui para o Tahiti. Esta era a imagem que eu pus no post em que falava sobre ti, que Uhum. te apresentava como o meu olhar exterior. E pronto, nesta residência já era mais longa, eu sabia que era uma viagem mais longa e podia ser também mais profunda, e portanto eu de facto precisava da companhia para esta aventura, e foi mesmo uma grande aventura. E no final dessa aventura, depois de muitas coisas, muitos altos e baixos, não é? Aquilo não foi, houve muitos altos e baixos por todo aquele território. Eu, aliás, no início eu já tinha definido isso, que queria fazer uma exposição no final. Ainda fui pronto, ver espaços, galerias, pensar que só naquela altura é que posso pensar, portanto, Uhum. mesmo que tenha alguma ideia prévia. Apercebi-me nessa altura, a seguir à pandemia, estava tudo um bocado deprimido, a área das galerias estava tudo assim um bocado Sim, sim, foi um período uh, difícil. mesmo. E pronto, claro, era um mês, eu não ia conseguir, apercebi-me que não ia conseguir arranjar um espaço assim de repente, não é? Num mês. Então tu Arranjei achas, outras opções. Diz, posso fazer uma pergunta, desculpa interromper-te. podes, claro. Tu achas que a pandemia teve de facto aqui uma influência, se calhar, nesta decisão de fazer a exposição ou a mostra em casa? Achas que isso teve, que Sim, porque influenciou? quer dizer, portanto, aqui seguindo aqui este raciocínio, no fundo, eu pensei fazer no exterior, não é? Portanto, essa era a minha ideia inicial. Atenção, sim. Confrontei-me com a realidade, percebi Uhum. que isso não ia acontecer. Depois pensei, mas eu quero fazer na mesma. Agora que estamos na pandemia, as exposições online, não é? Começaram a surgir, havia imensas Sim. exposições online. Eu pensei, vou fazer, pronto, faço as minhas coisas e depois no final arranjo aqui uma parede bonita, branca, ponho as peças e fotografo uma a uma e pronto, e é uma exposição online. Uhum. Uh, e portanto fui com esse intuito. O que aconteceu foi que, ao fazer a residência na minha própria casa, não é? Que é uma coisa que nunca se faz. Fazer uma Sim, sim. residência na sua própria casa. E porque é preciso dizer-se, quando eu digo que estou a fazer na minha própria casa, quando eu estou a fazer residência, aquilo é um espaço diferente. Transforma-se noutro espaço. Sim, sim, isso é claro, convém dizer. Portanto, É mesmo uma outra. Nem é só questão realidade física. Eu sinto espacial. mesmo. É espaço emocional. Pronto, Uhum. portanto, é como se eu fosse de facto para o Tahiti. Portanto, estou num outro Uhum. espaço, é outra coisa, não é a minha vida normal. Aquilo não é aquele espaço, é outro. Sim. E portanto,
ao fazer isso na casa, eu tinha um ateliê, não é? Tinha um espaço que era só dedicado ao ateliê e comecei a trabalhar nele. Como eu trabalho com coisas no espaço, de repente eu havia coisas que eu já não me apetecia guardar, porque eu tinha que guardar tudo para voltar a fazer experiências de outra coisa, e portanto, roupas, e tinha muito o espólio, não é? Dos materiais de construção foi-se abrindo, não é? Fui tirando coisas das caixas, e portanto aquilo foi-se espalhando. E de repente eu já não estava só a trabalhar no ateliê, mas já estava a trabalhar no wall. E depois já espalhei-me para o quarto que eu costumava alugar, que tinha a casa toda para mim, por causa da Ocupada. pandemia. Por causa da pandemia. Eu posso dizer, foi aquela coisa que para muitas pessoas não foi, e foi muito mal, mas o ano 2020, 2020, é Sim. 2020 ou foi 2020, exato, o ano 2020 foi um 2020. dos melhores anos da minha vida, até agora, porque Sim, então de repente, não é? Comecei a conseguir fazer aquilo que queria fazer há 10 anos. concretizaste muita coisa. Sim. E então essa ideia de fazer na casa surgiu desse espalhar, não é? Eu comecei-me a espalhar de um lado para o outro e eh, de repente aquilo começou a se espalhar. Então isso Muito natural, não é? Foi um processo muito natural, acabou por ser. no início sim, portanto, porque ele foi de facto espalhando pela casa. Uhum. Mas depois eu comecei a pensar, portanto, não era com esse intuito, não estava a imaginar, mas porquê que eu não faço mesmo uma exposição na minha casa, como se fosse uma galeria? E claro que isto tudo me remeteu para o passado, não é? Para o Caldas Late Night, para projetos que nas Caldas foram feitos por Uhum. colegas, Uhum. o Carlos Correia, por exemplo, que fez vários ligados a casas, Flash Meets Plastic, depois mais tarde os duplos, e portanto, e o Caldas Late Night, que, pronto, que consistia, na maior parte das Exatamente, vezes, né? numa transformação da casa. O espaço, sim, da casa. E pronto, e era possível, e havia pessoas que faziam coisas incríveis nas Caldas, que transformavam Uhum. as casas em coisas Sim, inacreditáveis. sim, imensas experiências. Aquele evento tem de facto já muitos anos, não é? E há muitas histórias e muitas casas transformadas, não é? Em ambientes completamente surreais. Exatamente. Portanto, eu já Mas, tinha, por um lado, isso, por outro lado, as exposições finais do Next Start, em que aquilo tudo também se transforma, não é? Portanto, aquele espaço, que é um espaço de trabalho, que de repente se transforma completamente numa galeria, pronto, num e espaço o, de e o meter, exposição. também acho isto particularmente Tudo curioso, lá que é dentro. meter tudo num cubículo, que tu também fazes isso, não é? Porque retiras Exatamente, aquilo que podes da mobília e que não te interessa, não é? E consegues exatamente. arrumar numa pequena divisão. Nós no Nexart fazíamos isso de forma incrível. Como é que nós conseguíamos Incrível, colocar não é? tanta coisa Naquele espacinho minúsculo. dentro de um espaço tão pequeno? Sim, sim, sim. Portanto, portanto, de alguma maneira essas experiências, e o Caldas Late Night aconteceu a primeira vez quando eu estava lá, ainda, e a segunda eu ainda fui eu e o Jorge Santos e o Carlos, depois que entrou depois, Carlos Correia, que organizámos. E portanto é uma experiência muito, porque me é próxima, ao mesmo tempo estava muito longe, ao mesmo tempo era uma coisa muito longínqua. Finais. Eh, eu estava aqui a dizer. Pronto, exato, naquela altura, quando eu começo a fazer as coisas no ateliê e tenho esta ideia, eu, ei, esta ideia, brutal, deixa-me cá ver. Mas deixa-me cá falar com a Paula a ver se eu não estou mesmo a maluquinha da cabeça, não sei se tu me te lembras. Olha, estou com uma ideia, mas tu diz-me lá se isto é muito fora, se estou já a delirar, porque o facto de eu estar sozinha, porque eu depois falava contigo no Sim, mas início. fazia todo o sentido, não é? Eu acho que fazia todo o sentido. Recordo-me que sim, fez todo o sentido, porque dentro de toda a dinâmica do teu trabalho, aquilo que tu estavas a desenvolver na altura, no próprio espaço da casa,
então fazia sentido, sim. Não sei se de início não fiquei assim a pensar um bocadinho o que é que seria, o que é que me estavas a dizer em concreto, mas ao perceber a dimensão da coisa que me estavas a dizer, Sim, mas sim, mas depois rapidamente pensei, sim, isto faz sentido, faz todo sentido, porque tu estás de sim, facto tu nem. a fazer as coisas dessa maneira, não é? Portanto, a casa pode ser esse espaço de disposição também, de produção, por um lado, mas também de disposição. Posição. Hum, Eh, mas eu não senti essa hesitação até da tua parte, eu senti, ou seja, Milésimos de senti segundo, milésimos de segundo, foi assim milésimos, uma exato, coisa, exato, mas eu percebo aquela coisa, sim, não, e não passou rapidamente, para mim, depois passou para mim não, foi, não, sim, 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 bora lá. sim, sim, mas o que é que ela me está a dizer? E sim, sim, faz todo sentido. Pois e Estava aqui a assim mexer. surge a Galeria Mergulho, não é? Exatamente. E eu acho que não teria surgido, ou seja, eu até podia ter, sabe, se fosse outro contexto em que depois de eu ter tido esta ideia, com certeza ali à meia da noite, tive esta ideia e depois imagina, depois no dia seguinte ia trabalhar. Ia trabalhar, ia falar noutro contexto. Exato, Eu acho que esta ideia não teria, se perdia-se, não calhar, é? avançado. Uhum. Que é um bocadinho aquelas ideias que uma pessoa tem, não é à meia da noite, é assim lá, aquelas ideias mais estapafúrdias que acontecem, que tu achas que são estapafúrdias, depois, no dia seguinte. Primeiro achas brilhante, aconteceu, isto vai, uau! E depois no dia seguinte, parece que começas a pôr os pés no chão, começas a medir. Não houve essa fase. E eu acho que Uhum. isso foi Fez toda a incrível. diferença, fez toda a Sim, diferença. Pois é essa a grande dificuldade em conseguirmos ter esse tempo para pôr em prática e avançar com as coisas. Isto para quem está a fazer outros trabalhos em paralelo, não é? pois, portanto, como eu estava a dizer, de facto foi esta ideia que surgiu de eu estar na casa, não é? Uhum. E eu acho que só se consolidou e concretizou porque não houve nada de exterior, ou seja, de exterior, a não seres tu, mas tu que que entraste na mesma onda, ou seja, eras exterior, mas eras empática, não é? Portanto, estavas ali no mesma linha de vibração e de foco. Pronto, Uhum. estavas focada, quando estavas a falar comigo, estavas focada naquilo que eu estava a fazer. E portanto, como se, ou seja, não dizer, oh Rita, olha que eu acho que isso poderia ter causado algum constrangimento neste processo. Portanto, eu acho que é essencial aquelas pessoas que nos dizem, vai, faz, Vai em frente. vai em frente. A sério, é mesmo, às vezes basta uma palavra pequenina que te pode fazer Fazer a ultrapassar um diferença. obstáculo gigantesco. Sim. E, não é? E tu fizeste isso comigo. Pronto, isso acho que foi fantástico. É assim, tipo, não era, estavas só de exterior, tipo, estavas a brincar comigo também. Portanto, eras Isso companheira de também, brincadeiras. também acho Diz? que é bom usares essa palavra, porque também foi uma ideia que surgiu também durante as nossas conversas, essa ideia do jogo. Eu acho que há aqui muito quase um jogo do faz de conta, não é? Fazer parecer Exatamente. ser, e tu fazes isso no teu trabalho, portanto, nas tuas instalações, nas tuas esculturas, se quiseres, na tua performance, portanto, todo o teu trabalho, mas também toda a concepção do teu projeto, há nela uma espécie de um jogo que tu, pronto, do qual só tu é que sabes as regras, não é? Portanto, é um jogo que tu jogas, portanto, e vais
fazendo as tuas próprias regras, partilhadas, comigo neste caso, Sim. mas é um jogo que tu vais mantendo e eu acho que é extremamente estimulante ver acontecer. E de facto, tu estás a falar nisso, e quando tu me falaste da ideia, eu fiquei assim um bocadinho, como eu te disse, foi assim um Exato, microsegundo. exato. Espera, sim, isto faz todo sentido, sim, é mesmo, faz sentido, como faz sentido também a exposição individual que tu fazes em determinado sítio que encontras na rua e colocas no Facebook como se fosse uma exposição individual, portanto, uma espécie de apropriação dos espaços, das coisas, dos lugares, que depois passam Sim, a sim. ser teus, essa experiência do lugar marca a diferença no teu trabalho, de facto. E esse passar a existir, essa existência, o dar vida, que falávamos há pouco, o dar vida Uhum. às coisas através do teu olhar. Portanto, o olhar que tu depositas nessas mesmas coisas passam a ter uma existência nova, o que faz com que seja novo também para quem vê, não é? Portanto, estás a renovar as coisas a partir do teu olhar. Sim, e isso que estás a falar foi aqueles posts no Facebook que eu fiz, por exemplo, numa Sim, serração, não é? exato. Que eu fui à serração, aquilo é um sítio espetacular, e eu tirei uma série de fotografias, que só eu é que vi portanto, aquelas obras, não é? Portanto, no fundo eu tirei as fotografias, há as zonas e a peças que pareciam mesmo obras feitas, não é? Uhum, uhum. Mas que, claro que se estivesses no sítio tu podias não ter reparado nelas. Portanto, é mesmo a questão do meu olhar em particular que criou aquelas peças, mas eu punha no Facebook como se fosse mesmo uma exposição que eu tinha feito, Mas eu que estava acreditava, disponível. portanto, é Exato, é isso. possível. Mas é um bocadinho esse jogo, essa Exato. brincadeira. É essa maneira de fazer, não é? Que tu Sim. fazes de uma maneira que levas o outro a acreditar que está a acontecer. Onde é que é essa exposição? Não é? Mas na verdade não é, portanto, Mas é esse jogo verdade, é que ao mesmo mas tempo. não é, mas não é. Sim, 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 é isso. Há sempre assim um bocadinho esse. É, mas não é, porque realmente é o nosso, é o nosso olhar, não é que constrói a coisa. Mas o facto de eu não ter uma exposição individual, não é? Não ter tido aí a oportunidade de fazer a exposição individual ou a exposição coletiva, é porque isto são títulos, não é? Tipo, a exposição individual, a exposição coletiva, a residência artística, o catálogo, a conversa com o artista. Estás a Estás a ver? tirar partido desta nomenclatura também, daquilo que se faz no institucional ou no oficial e transportas para a tua própria experiência como artista, na tua carreira. É como se estivesses a construir a tua própria carreira, Exatamente. um bocadinho baseada naquilo que acontece nesse lugar, não é? Do museu, da Sim, instituição, do espaço independente, não é? Porque também existem esses sim, espaços mesmo o independentes, espaço independente, não é? mesmo no espaço independente. Sendo que o teu é realmente o teu próprio espaço, é independente ao ponto de ser o teu próprio espaço. Hum. Pronto, isso leva-nos então à exposição em si, não é? É o primeiro momento em que aconteceu essa mostra, que foi engraçado porque era uma mostra de coisas que eu já tinha, não é? Já tinha, quer dizer, que fui fazendo ao longo daquela residência e da anterior, dos 7 dias, mas que às tantas, como estava no espaço, porque isso é que é uma das coisas espetaculares, estás no espaço da galeria, não é? Aquelas Exato. coisas que tu sonhavas, poder dormir no espaço da galeria e ir lá tirar as medidas quando quisesses e não ter que pedir a ninguém. Depois te vai dizer, sei quê, né?" Ou seja, não há nenhum limite. Eu acho que este projeto também trabalha muito com isso, é abolir os limites Sim, que eu possa. Ou seja, porque há muitos, não é? Portanto, há muitos limites e são perfeitamente normais, não é? Acho que muito normal que haja uma seleção para uma residência, uma seleção para uma exposição. Não uhum. é, não é isso. Agora,
como é tanta gente, como se calhar não vão escolher a mim, porque é que eu vou ter que estar à espera, que ainda por cima já são muitos anos que não consegui. Portanto, porque é que eu hei de estar à espera se eu própria posso viver aquilo que eu realmente quero, que não é questão da ou seja, não é questão da validação exterior, Uhum. é ter essas oportunidades que são tão interessantes, não é? Falar sobre o teu trabalho, fazeres uma residência artística, teres uma exposição, fazer uma visita guiada, não é? Fazer uma Daquela... conversa, como Diz? estamos a fazer uma conversa, como estamos a Ter fazer uma agora, conversa, não não é? é? Ou uma entrevista. Então, nos Entrevista. últimos 2 anos, eu tive a entrevista, a conversa, a residência, a exposição individual, a exposição coletiva, estás a ver? Mas tudo pronto, Criado por ti. criado por mim. Pois. Outras coisas não, as coletivas não foi só criado por mim, mas foi da minha iniciativa, digamos. Pronto. Uhum. É, não sou artista convidada, normalmente sou artista que se convida. Tu fazes acontecer. E isso marca a diferença no teu trabalho. Mas tu estavas a dizer, sim, não é que tu estejas a desvalorizar o modo como é feito nos outros lugares, mas não se trata disso. Trata-se sim de criares tu própria as oportunidades que são importantes para ti e no Exatamente. teu próprio percurso, porque estás a passar por essa experiência. Mas claro que não estás a desvincular-te da realidade, porque tu até tiras partido daquilo que se faz nos outros lugares para trazeres para ti, não é? Portanto, quando tu fazes, pronto, e agora falando um bocadinho dos materiais gráficos, tu fazes o cartaz, fazes o convite, tens a folha de sala, enfim, tens toda a documentação de uma exposição, porque na verdade é uma exposição, não é? Só que é na tua casa e feita com os teus meios. Mas não estás, quando o fazes, não estás a desvalorizar aquilo que é feito nos outros lugares. Simplesmente estás a criar o teu próprio percurso individual à tua maneira, e eu acho que isso também faz parte do teu trabalho. Ou seja, a tua produção artística não acaba naquilo que tu produzes nos objetos, nas instalações, nas fotografias que fazes. Eu acho que o Sim, teu sim, sim. O projeto projeto em si sente-se de também nestas decisões que tu tomas quando fazes uma residência ou uma exposição, ou, percebes, ou esta conversa. Esta conversa também faz parte dessa extensão do teu trabalho. faz sim, Penso eu, senhora. na minha perspectiva. Na minha perspectiva. Daí eu achar que também essas exposições que tu crias online, que vês e fotografas e dizes isto é uma exposição individual, também faz parte do mesmo conjunto de atividades e de Sim. projetos que tu crias, que fazem fazem parte do teu trabalho artístico. Sim, no fundo estávamos a falar da brincadeira. Isto faz muito lembrar as brincadeiras de, Da pronto, infância. isso, quando eu crescer eu quero ser isto, e isto é assim, então, e se eu fosse isto, e se eu fizesse aquilo? Portanto, eu estou a brincar ao mundo da arte, não é? Portanto, estou a Uhum, brincar às várias possibilidades que poderia ter esse mundo. Não quer dizer que eu não queira fazer parte dele de alguma forma, não é? uhum, Nem é o tal. Portanto, há ao mesmo tempo uma posição irónica, pronto, uhum. mas. Pronto, de alguma crítica, mas na verdade eu acho. Quer dizer, se eu pensar ao contrário, se eu lançar agora só me lembro da palavra em inglês, uma open call, não é? Uma coisa. Eu vou querer selecionar se, pronto, se tiver uma determinada ideia para aquele projeto, eu vou querer selecionar as pessoas, não vou poder deixar entrar toda a gente, Claro. não é? Portanto, Uhum, agora, na minha situação particular, eu, para além de não ter tempo, nem sentir disponibilidade no meu, portanto, no meu ritmo normal de trabalho,
Uhum. Portanto, eu sei que implica ouvir muitos nãos. Não quer Claro. dizer que eu não pudesse armazenar energia para ouvir esses nãos. Mas eu tenho 46 anos. Então, eu sinto que, se calhar, para aquilo que eu quero, para o que é importante para mim, eu não preciso de ir por aí. Uhum. Agora, Uhum. pelo Mas menos, para já, já, não é? já consegues fazer as coisas desta forma e sentes-te bem como estás a fazer, porque estás a Isso. fazer aquilo que tu gostas da maneira que tu queres e isso é o suficiente. Pronto, Sim. Portanto, de momento, não quer dizer que eu não quero ter outras oportunidades diferentes e claro, sair da minha casa e expor noutros claro que sítios. sim. Portanto, no fundo, eu estou não é fake it until you make it, mas naquele sentido de como as crianças, não é? As crianças brincam primeiro para depois, mais tarde, fazerem as coisas de facto na realidade. Então, é um bocado isso. Por exemplo, quando eu ponho no meu blog, o nome do blog é Rita Carmo Artista Plástica, isto foi há muitos anos, para já para me distinguir da Rita Carmo fotógrafa, porque ela, pronto, é bastante conhecida e, portanto, para ter um distanciamento. Mas o Rita Carmo Artista Plástica é quase como se fosse uma espécie de auto, autoconvencimento ou autoproclamação Uma aquela palavra determinação pode ser também, minha. é uma, Diz? também é uma determinação, tu determinaste que para ti próprio também essa posição é uma voz que se quer, é quase um statement, não é? Sim, portanto, ou seja, dar-lhe o nome, não é que eu não seja artista plástica, mas pronto, dizendo, Rita, porque é difícil e tu sabes, não é? Ao longo dos anos, uma pessoa depois vai perdendo um Vai bocado a perdendo. motivação, a energia, o foco, Uhum. duvida-se, duvidei, não é? Se realmente era aquilo que eu queria, portanto, naquele momento eu pensei, não, não, assim, eu não sei se quero ou não quero, mas eu preciso de tempo para perceber. E portanto foi esse tempo que eu arranjei. E quando arranjei o tempo, percebi que queria. Pronto. Então, e agora, tu vais inaugurar uma exposição com o trabalho realizado durante as últimas residências que fizeste. Ah, Exatamente. queres falar da tua elaboração? Portanto, no ensaio de aberto número um, não é? Foi feito em 2021. Eu mostrei os resultados das residências de 2000 e... Não, foi feito em 2020, logo no fim da segunda Sim, em residência, agosto, em agosto, e eu convidei-te para fazeres texto o do ensaio. texto e pronto, e adorei o texto e realmente eu também gosto, como é que se diz, de pedir às pessoas ou de convidar as pessoas que de facto têm alguma coisa a ver com o projeto, ou seja, que há uma ligação específica. E eu acho que escolhi lindamente porque tu estavas realmente muito embrenhada no projeto e porque tudo o que tu disseste para mim fez sentido. Pois foi um processo Está mais natural escrito. também para mim, não é? Fazer o texto, na medida em que eu já estava muito envolvida com o trabalho e conhecia bem, porque fui acompanhando a evolução e o desenvolvimento do projeto. Portanto, foi um processo também mais natural fazê-lo, escrever o Sim, texto. sim, sim. E também E porque é pronto, um universo que também se relaciona comigo, de alguma maneira, talvez por isso também, mas fico não contente, foi difícil entrar, não é? Portanto, pois, porque não. também tens essas questões, uma série de Uhum. questões que estão também, que atravessam também o teu trabalho, não é? Sim, sim, A nós já tua forma de discutimos ver. isso de formas muito diferentes, não é? Porque tu tens um trabalho depois que difere muito. Isso também é outra coisa, porque os temas podem ser os mesmos, mas depois a forma como cada um os pensa, os trabalha, pode ser muito diferente e é o que acontece. Portanto, há Sim, essa sim, sim. diferença também na forma, como o trabalho depois evolui. Mas sim, é um tema que me é querido, portanto, foi também com gosto
que fiz, pronto, o E texto. de alguma maneira também foi, quer dizer, eu sei que tu quer dizer, foi a primeira vez que tu escreveste um texto assim para uma Sim, exposição de que tu, de um pronto, tinhas feito artista, para os teus, exatamente, tinhas feito para os teus cursos, alunos, não é? sim, Os teus grupos, mas foi a primeira vez, não é? Ali foi a primeira sim, vez sim. que. Sim, foi, gostei muito e também isso me levou a pensar na curadoria, também a olhar para a curadoria. Eu já estava a pensar, a olhar para a curadoria através do meu papel de formadora, não é? Na Uhum. formação, porque também sempre gostei de fazer a exposição, eu levava a coisa muito a sério, com algum rigor, Sim, 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 sim. como um exercício final de curso, portanto, com todos os passos, até ao texto, e fazê-lo assim de uma forma mais ligada à artista, a um artista em particular também, ou uma artista neste caso, fez também diferença, também teve um impacto em mim. Não sei se não terá Era uma sido das também, perguntas que eu tinha era uma das perguntas que eu tinha era, para ti, era que impacto é que teve para ti este, pronto, o acompanhar deste processo, fazer esse texto, teres esse papel de exterior, não é? De eu, eu, observação, mas eu de partilha também. de facto, como já referi, gosto bastante, se não, eh, se calhar é o que eu gosto mais de fazer, é fazer este acompanhamento do processo. Gosto muito de acompanhar, de questionar, pronto, é mesmo gratificante, é um gosto, é um prazer mesmo fazer esse trabalho e esta experiência permitiu-me talvez esclarecer melhor esta questão da curadoria, talvez. Pronto, e a curadoria também, ou esta formação que eu estou a fazer agora, esta especialização, também Sim. permitiu-me entender a curadoria de outras formas e também conhecê-la como uma prática muito diversificada. Portanto, a curadoria pode ser trabalhada de muitas maneiras, não é? E o facto de ter tido esta experiência contigo também me fez pensar na curadoria como uma prática que me faz vibrar também, fez-me vibrar. E talvez Boa. isso, assim, teve um impacto muito positivo, porque também me fez mexer aqui um bocadinho no meu percurso. E como tu disseste no início, eu gosto de. E a vida é feita de percursos. Tu é que fazes a tua história, tu é que contas a tua história, tu é que fazes o teu caminho, da mesma maneira que tu estás a fazer no mundo da arte, não é? Tu é que fazes também fazes as tuas determinações, eu também fiz esta, se calhar não desta forma tão disciplinada como tu fazes, porque é muito quase orgânico, não é? As coisas acontecem comigo, mas sim, teve um grande impacto, talvez até na decisão de fazer uma formação específica na área da curadoria. Gosto de Uhum. acompanhar o caminho, gosto de acompanhar o percurso, fazer este caminho com os artistas, Sim, neste sim, caso sim, foi sim. contigo, não é? Gostei de fazer este caminho contigo. Portanto, Pois olha, não isso, sei, isso vamos era ver. giro, porque eu também uma coisa interessante é que eu, antes de te perguntar se querias fazer o texto, eu perguntei-te se querias fazer a curadoria dessa exposição de materiais de construção. E tu ficaste-me dar uma resposta na altura, mas depois demoraste muito. Foi, já não E respondi. eu avancei, porque pronto, tu não te sentias muito confortável, lembro-me, com essa ideia de pôres no Ah, papel de ser sim, curadora, sem ser curadora, pois, não é? Sem sem de ter facto teres uma formação, formação. pois. E pronto, é isso. Eu acho muito. Mas, no entanto, a parte de escrever o texto, tu já te sentiste mais confortável com isso. Porque talvez não fosse aquele papel específico, não é? Não tinhas que ser curadora Uhum. para escrever um texto, não é? Isto às Portanto, vezes eu acho são que isso também é. coisas também na tua Diz, cabeça, diz. não é? Às vezes são coisas na cabeça que tu também dificultas ou eu dificulto um bocadinho, mas de facto foi Mas, querer mas validar, eu acho que quis validar esse papel, fazendo esta exatamente. especialização. E acho que fizeste muito bem, porque no fundo, agora, quando fores trabalhar nessa área,
tu vais ter muito mais, pronto, vais também se sentir muito mais segura, penso eu, do que Sim, como é que as coisas funcionam e tudo isso, ehm, espero que sim. e com uma perspectiva mais abrangente, Sim, não sim, é? sim, sim, com certeza. Com De certeza tal que forma que eu também quero fazer esse curso, já estou, sim, epá, pronto, eu estou a gostar bastante da experiência. Sim. É um exatamente, e desafio. pelo que tu me contas e tudo isso, eu, Uhum, eu, até eu própria já estou com vontade de fazer esse curso, uhum. Sim, mas porque teve um impacto muito positivo para responder à tua pergunta, sim, Rita. sim, sim. Eu também tinha uma pergunta para te fazer Então sobre, pergunta-me. pronto, já mais ou menos desvendei, mas tenho esta curiosidade em saber se, uma vez que o projeto da Galeria Mergulho está a continuar, portanto já vais fazer o segundo ensaio, porque tu chamas a isto não uma exposição, mas um ensaio, portanto há sempre esta. E eu pergunto se quando é que, ou se tens essa projeção, se fazes essa visão para o futuro, de uma exposição de facto já num outro espaço que não a tua casa, portanto, ou se ainda queres dar continuidade a à Galeria Mergulho, se queres que ela continue a existir, se tens assim alguma projeção futura a este nível. Ah, ótima pergunta, ótima pergunta. Hum, então, de facto, até se calhar pegando primeiro nessa ideia do ensaio aberto, só para se perceber porque é ensaio aberto, este um termo vem mais da dança. Pronto, eu tive contacto com pessoas da dança, como a Márcia Lança, o Nuno Lucas e a Teresa Silva, e de várias formas, não é? Tive algumas conversas e também assisti a ensaios abertos. Portanto, nesse ensaio aberto, eles fazem mesmo a peça até ao momento em que está, não é? Como se fosse uma apresentação eh, pública Sim. normal, não é? Mas num Uhum. espaço alternativo, pronto. Mas fazem tal e qual, ou seja, não nos estão a explicar, olha, nós vamos fazer, não, eles fazem a peça tal e qual e depois no final, e há um público escolhido para depois poderem comentar e dar feedback e elas próprias perguntarem coisas, olha, e o que é que achaste disto, o que é que achaste daquilo? Pronto, então essa ideia de ensaio aberto agradou-me muito porque é uma espécie tipo de simulação de terremoto. Ou seja, é como se, mas não é. E lembro-me de perguntar ao Nuno Lucas como é que é. Então, se calhar as vossas primeiras apresentações, não é? As estreias, também são como se fosse um ensaio aberto, não é? Porque vocês a seguir também vão, que eles alteram a seguir também se for preciso, se houver alguma coisa. Ou seja, há afinamentos, conseguem fazer afinação daquele processo. Uhum. Portanto, não é tão fechado, senti que aquilo não era assim tão fechado como no processo das artes plásticas, da exposição, depois aquilo fica ali feito, e pode ser que não ficam totalmente fechadas, mas não havia este passo intermédio. Sim. E, portanto, eu achei que esse passo intermédio era muito útil. Acho que é muito útil Uhum. Uhum. para mim, para ver se as coisas estão prontas ou não estão prontas, para ver a reação das outras pessoas, para ter esse, para fechar o ciclo, não é? Se de alguma maneira fecha um ciclo, produção, portanto, projeto, produção, depois a mostra e o feedback. E porque é um ensaio, que isto são estudos, não é? Portanto, de alguma maneira ainda Imaginas, são estudos. imaginas este ensaio numa apresentação definitiva, quer dizer, se pode dizer dessa Imagino, forma, claro. Sim, projetas essa imagem. projeto. Para mim, estes são realmente ensaios e a minha ideia é fazer exposições. Assim, eu tenho assim em mente para o futuro. Gostava de fazer uma exposição grande, não é? Ou seja, uma exposição em que várias peças destas que eu estou a fazer estivessem em interação, mas também me agrada que elas vão aparecendo assim em espaços
outros, que não a minha casa, pronto, que Uhum. já teve a oportunidade de acontecer no Ateneu do 14, quando mostrei aquela instalação Prête Mata Plume pour écrire amour, ou o passado está presente no espaço 62. Portanto, Uhum. agrada-me também que elas vão tendo existências fora e mais curtas e mais pequenas, ou seja, Uhum. gostaria que estas peças tivessem exposições coletivas, se calhar até antes de passar para uma exposição maior. Ahm, Pronto, de facto já há muito trabalho, não é? Já há muito trabalho feito. Exato. Portanto, Uhum. já há trabalho feito para fazer uma exposição, isso Uhum. sem dúvida. Tem a ver mais com o processo e com eu sentir se já acabou ou não acabou, que eu acho que ainda não acabou. O Sim. processo em si, Isso agora acho que leva-me ainda não a acabou. pensar noutra coisa que disseste há pouco relativamente à curadoria e tu disseste que tinhas-me convidado. Hum, Talvez aqui o facto de ser na tua própria casa e estares tão envolvida com o teu próprio trabalho num lugar que é muito que é pessoal e Sim, o teu envolvimento é de tal forma profundo em todas as vertentes do trabalho que eu acho que fazer essa curadoria do teu projeto na tua própria galeria seria talvez um exercício delicado, na medida em que tu próprio já estás a fazer esse trabalho quase intuitivamente e já tens se calhar já terias uma ideia, não sei, estou a fazer assim uma mas espécie. agora não percebi muito bem a pergunta. Portanto, se. Há pouco disseste que me tinhas convidado para fazer curadoria, não dei resposta. Eu estava aqui a pensar, Ah, por que razão não terei dado a resposta? Talvez a resposta esteja, e agora estou aqui a confessar, que hum, talvez fosse difícil fazer-se uma curadoria de um projeto sobre o qual tu estás com estas tão, características. com estas características tão particulares. Uhum. Eu acho que a curadoria faria mais sentido, se calhar, para ti própria, seres tu própria a criá-la. E também quando eu faço esta pergunta de imagina, se tu projetas os teus trabalhos fora do teu contexto da casa, também estou a, a pôr-te nessa posição de haver outra curadoria para o teu trabalho, que estás habituada a ver hum, hum, tão perto da tua experiência. Não sei. Pois é, Paula, essa pergunta é curiosa, não é? Portanto, tu de alguma maneira estás-me a perguntar se seria possível outra pessoa fazer a curadoria destes trabalhos, não é? Não é bem se é possível, mas uma vez que tens uma relação tão próxima com o teu trabalho e és tu própria a fazer a curadoria, como é que tu lidarias, como é que tu imaginas lidar com uma curadoria que não seja a tua do teu trabalho? Se gostava que falasses sobre isso. Agora eu estava a pensar nisso e eu acho que se calhar, ou quando fizer uma primeira exposição em que junte estas, ou seja, que haja uma série destas peças, não é? E que já não seja um ensaio, não é? Portanto, já Sim, é uma não é um exposição. ensaio, é uma exposição, Isto sim. não é um ensaio, pode chamar assim. Exatamente. Eh, hum, eu acho que se calhar gostaria de o fazer, de ser eu a fazer, ou seja, porque seria importante que as peças se relacionassem de uma determinada forma. Pronto. Portanto, se calhar a primeira coisa que eu fizer, se calhar vou querer que seja um projeto em que eu possa fazer isso. Estou-me a lembrar quando fiz a exposição para a Galeria em Torres Vedras, Uhum. não há ninguém que faça a curadoria. Portanto, quem faz a curadoria és É o tu próprio decides. artista. Exatamente. Portanto, se calhar para uma primeira, não numa exposição coletiva, obviamente, isso é que eu gostava mesmo que houvesse alguém que se interessasse por o meu trabalho e integrá-lo numa coisa que não tem a ver Confrontasse. comigo. Gostavas de Sim, o que ver não tem a ver confrontado comigo. com outras peças. Gostava de relacionar, Uhum. que se relacionasse com outras peças de outras artistas. Eu acho que pronto, isso ia dar-me imenso prazer. Calculo que também seja difícil, pronto, essa questão de não ser eu a controlar
portanto, os parâmetros e o que é que se faz e onde é que se põe, pronto, não prometo ficar satisfeita, Não prometo, mas gostei. tenho a certeza que vou achar muito interessante portanto, ter essa oportunidade de não ser eu a fazer. Pronto. Que talvez, seja interessante que a primeira seja eu a fazer, porque essa junção das peças também vai fazer parte do trabalho. Eu acho que tem a ver com isso. Uhum. Mas gostaria imenso que fosse também outra pessoa a fazer isso noutra altura. Porque vai vê-las de outra maneira, não é? Portanto, Sim. vai poder ver nelas qualquer coisa que eu se calhar ainda não vi. E por Uhum. isso também me vai mostrar, ou seja, eu gosto de me surpreender com aquilo que faço. E acho que outra pessoa olhar para o meu trabalho e resolver ela a sua própria equação, não é? Eh, vai fazer com que eu também me vá surpreender com aquilo Que que se eu calhar não não sabia viste o que teu trabalho. era assim, por exemplo. Uhum. E o eu fazer as várias coisas, não é? Ser a artista que faz a produção do trabalho e que depois faz a curadoria, também já me dá esse distanciamento. Portanto, eu já faço esse distanciamento quando estou a trabalhar sobre o meu trabalho em termos de curadoria, não é? Escolher, organizar, relacionar as peças. Eu já faço isso, pronto, também vou descobrir coisas, mas quando for outra pessoa, acho que tudo vai ser muito, muito interessante, acho que vai ser mesmo surpreendente, acho que, portanto, Pois, gostava muito também de passar por aí. uhum, boa, isso é bom, bom saber. Sim, É tanto em bom. exposições coletivas como em Uhum. exposições individuais, portanto, eh, pronto, lá está na minha checklist. Está na tua checklist, exato. Boa. Também achei interessante quando vi aquela visita guiada que tu criaste, aquele vídeo à Galeria Mergulho, no primeiro aniversário da Sim, galeria, criaste um sim, pequeno sim, vídeo onde fazes um pequeno, até não é assim tão pequeno, portanto fazes ali uma sim, visita guiada ao espaço em que nós temos a oportunidade de conhecer a Galeria Mergulho, que é a tua casa, e a dada altura da visita tu dizes que mantens na tua casa normal, com eh, enfim, com a disposição regular do teu dia a dia, que mantens um cantinho com determinados objetos, que é uma espécie de ah, lugar especial para que não te esqueças da tua essência. Gostava que exato. falasses um bocadinho sobre esse teu cantinho especial, em que tens lá uma pintura, uma reprodução de uma pintura específica, há ali objetos que são realmente importantes para ti e que te fazem lembrar a tua natureza enquanto artista. Artística, Isso sim, faz-me sim. pensar o que é que significa para ti ser-se artista e que impacto, não é que impacto, o que é que esses objetos de É que facto. eles impulsionam essa sensação de que, pronto, aquilo é o que é o ser artista. É assim, aqueles objetos, aquela configuração, estava a pensar se tinha aquela, agora está um bocado escuro, é um bocado difícil de mostrar, mas eles foram compilados ou aglomerados na minha outra casa, na primeira galeria Mergulho, em Arroios. E são objetos que eu fui recolhendo na rua, muitas vezes, bocados de MDF, portanto, Uhum, materiais de construção, basicamente, verdadeiros, sim, portanto, materiais de construção, e estão misturados com coisas que me chamaram a atenção, que eu acho interessantes, e depois vou compondo, não é? Misturando, localizando, sítio, trocando. E, e isso faz-me lembrar do processo, portanto, do processo criativo, não é? Do ok. processo. E como também estavam nessa casa, não é? Uma parte deles, também fazem lembrar essa casa que foi onde eu voltei a conseguir fazer o meu trabalho. Portanto, isso Uhum, também é uma. Estou a dar vontade de chorar, mas é uma memória desse momento, uhum, uau, espetacular, em que eu consegui voltar a ter esse. Porque é uma forma de pensar, de sentir, é uma atividade que
que age sobre mim em todos os sentidos. Portanto, é uma coisa muito prática, tipo resolver coisas com parafusos. Como é que eu faço aquilo? Como é que eu corto? Como é que eu faço aquela mesa? Com coisas muito emocionais, não é? Sentimentos, memórias, pensamentos altamente filosóficos. Portanto, é tudo, é de cima, é de baixo, é É. dos lados. Portanto, mexe, mexe com tudo. Portanto, esses objetos ali no cantinho, portanto, recomendo que vão ver este vídeo sobre a Galeria Mergulho, que vê aí esse aglomerado, faz-me lembrar isso, e o processo de Uhum, construção, não é? uhum, Criativo e dessa memória de um tempo, não é? Que é o sim. que se faz, que é o que se faz nas religiões, não é? Sim, é uma espécie de santuário, não é? Uma espécie de santuário de... Que é definir ali aquele momento fundador e depois Uhum. ter qualquer coisa que nos faça lembrar daquele momento fundador e podermos voltar a ele. Portanto, é uma espécie de altar artístico. Sim. Pronto, olha, eu aconselho a que vejam esse vídeo onde tu fazes essa visita e a exposição que eu também vou visitar e que vai inaugurar Exatamente. Vai inaugurar dia dia 15, dia vai 15. estar dia 15, dia 16 e dia 17, portanto, esta próxima sexta, sábado e domingo. São Está três aberta das dias apenas, não é? 3 dias Dias apenas, portanto, é apenas, assim uma oportunidade. Pronto, vai ser a única a única oportunidade, porque oportunidade. não vou fazer mais esta exposição Uhum, nesta casa. Algumas peças nem vão existir fora deste contexto, exato, isso portanto, também acho não que se vão importa ver. dizer, não é? Sim, São- não se vão ver mais, porque tudo faz parte, não é? E há umas específicas que são mesmo feitas para aqueles sítios particulares. Uhum. Que só existem nesta casa, eu não vou fazer mais do que uma vez, porque na verdade isto é todo um grande. É complicado fazer isto em casa e é toda uma logística mesmo, pronto, complicada de fazer. Então é Que assim, 15, 16 e 17 exatamente, e o das horário é 16 às 20, das 16 às... eh, exatamente, na Rua do Bocage, número 17, na parede, Uhum. a 5 minutos, 7 minutos, 5, 7 minutos da estação da parede, Estação. que é realmente muito prático. Uhum. E no último dia eu vou fazer visitas guiadas. Portanto, vou fazer visitas guiadas às 4, às 5 e às 6. Portanto, são visitas guiadas em que podem participar até 8 pessoas. Não há marcação, portanto, vai ser por ordem de chegada. Essas primeiras 8 pessoas que chegarem fazem, porque é um espaço pequeno. Era bom que fosse Claro, para mais pessoas, mas é um espaço pequeno. E para as pessoas poderem ver, não é? Também tem que ter algum espaço para ver, não pode ser claro. só pessoas. E com uma duração assim aproximada de 45 minutos, que estou a planear nesse sentido, Uhum. e depois ainda se pode ver a exposição até às 8. Portanto, nesse Sim, horário das 5 às 5, 6 e 7, peço desculpa, 4, 5 e 6, vais estar a ver as visitas guiadas, exato. Uhum. mas, Uhum. mas depois assim que acabar a visita, já se pode entrar, não é? Depois só na próxima visita é que fica, digamos, fechada temporariamente. Na verdade, tu já sabes mais ou menos o que é o plano da exposição, porque em agosto, quando fizemos a nossa última conversa, eu já lancei essas ideias e ainda falámos, penso eu, este ano sobre Sim. isso, Uhum. mas não sabes tudo. Pois, ainda bem, eu estou Não? também na expectativa, estou curiosa. Eu vou na sexta-feira, vou no primeiro dia. É? Sim. Excelente, excelente. Então quer Fico muito dizer, o contente. horário é sempre das 16 às 20, sendo que no domingo, como vais fazer essas três visitas guiadas, naquele momento em que esgotas os 8 lugares, portanto, a pessoa que quiser assistir ou a ver a exposição tem que entrar Assistir na à hora seguinte. próxima, ou tem que assistir, ou pode assistir à próxima visita, não é? Sim, sim, sim. Portanto, se ficar, Que é hora a hora, não é? Tu fazes, que é hora a hora. portanto, será na hora seguinte. Boa. Então, dia 15 eu estarei lá. Dia Muito bem. 15, né? Na Estás muito sexta-feira. bem-vinda, muito bem-vinda.
vou acompanhada. Muito bem, eu acho que já falámos sobre muita Muita coisa. coisa. Não, Há mas sempre muita coisa para falar, não é? Entre nós. dizer e por dizer, mas sobretudo dar-te os parabéns também, felicitar-te pelo teu empenho, porque realmente eu sei que é difícil conseguires concretizar estas coisas com o curto tempo, não é? Disponibilidade temporal, que é muito curta, e felicitar-te e dizer-te que estás sempre a surpreender-me com a tua capacidade em concretizar tudo o que tens feito até agora. Portanto, sinto muito orgulhosa. Muito obrigada. Ai, tão bom, tão bom. Muito obrigada. É um prazer e assim um privilégio Continua. ter. Obrigada, continuarei. É um prazer, pronto, que tenhas, que continues a acompanhar-me, porque Claro que sim. é muito saboroso e é muito mais entusiasmante, quer dizer, é muito mais eh, enriquecedor, é muito mais Uhum. enriquecedor. Obrigada, E Rita, de nada, muito obrigada por pela teres conversa. vindo a esta conversa na Galeria Mergulho Obrigada. e vamos então encerrar aqui. Convido toda a gente, todas e todos a visitarem esta exposição, então do dia 15 ao dia 17, das 16 às 20 e no dia 17 também podem participar então numa visita guiada comigo a esta exposição Materiais de Construção, ensaio aberto número 2. 2. Tchau. Adeus, até à próxima. Adeus. Beijinhos.